Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Afirmar verdadeiro aquilo que se sabe falso. Mentir. A mentira nunca sobrevive até alcançar a idade avançada. Mas a questão não é tão simples assim. Será que tudo que é mentira não é mentira, é verdade? Por que as pessoas mentem? Até que ponto enganos e ilusões podem ser tolerados? Na semana do dia 1º de abril, nosso programa vai discutir a mentira, seus aspectos psicológicos e sociais. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o psicanalista e referência técnica de saúde mental, Alexandre da Silva Bispo, o professor de filosofia da PUC Minas, da FAGE e do ISTA, João Carlos Lino Gomes, e o coordenador do curso de jornalismo da PUC Minas São Gabriel, Jair Rangel. E claro, você é sempre nosso convidado. Aqui você nos ajuda a fazer o programa. Hoje estamos falando sobre a mentira. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda se você ligar, 3209-0115. Caros convidados, 1º de abril está chegando. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate e nós vamos falar sobre a mentira. Com verdade, João Lino, o que é a mentira? Bom, a gente pode definir a mentira como um falseamento da realidade onde existe expectativa de verdade, né? Porque se você mente, mas se você falseia a realidade, mas não existe a expectativa da verdade, então não é propriamente uma mentira. Então eu definiria dessa forma, no primeiro momento. Correto. O que você acha, Alexandre? O falseamento da realidade diante de uma expectativa de verdade. Sim, é muito importante a gente dizer que a diferença que existe do ser humano para os demais animais é a questão da fala. E a questão da fala faz uma diferença importante no decorrer da vida do sujeito, né? Se tratando principalmente da psicanálise, do que a gente estuda na psicologia, nós vemos que existem 3 instâncias, né? Que é o simbólico, o imaginário e o real. Quando a gente toca na questão do real, que é a última instância, lá existe uma questão de verdade, onde cada sujeito, então, se expõe de uma certa forma e que isso, de certa forma, é uma coisa dolorosa para o sujeito, porque diz para ele de uma certa verdade que está tocando a vida dessa pessoa e que ele traz isso à tona o tempo todo. Quando essa coisa fica de uma forma insuportável, quando ele não dá conta daquilo, uma das formas dele se colocar no mundo é falseando um pouco essa verdade e colocando um pouco a questão da mentira. Talvez colocando a vida mais palatável. Sim. Ok, mas nós vamos voltar nisso. Jair, para você, o que é a mentira? Bom, mentira, poderíamos dizer o seguinte, que é uma forma de você distorcer um fato, uma realidade, a própria verdade, né? No mundo da comunicação, do jornalismo, a gente foca muito mais na questão ética, né, a respeito do que seria mentira ou verdade, do que fazer essa distinção de forma muito clara, né? E até porque, às vezes, a verdade, do jeito que ela é dita, ela pode trazer também grandes consequências para as pessoas pelo fato dela não ser tão exata, né? Então, assim como a mentira traz dor, traz tristeza, né? Traz até falta de esperança, dependendo de como a verdade é dita, exato, pode ferir, machucar. Se ela não tiver correção, não for algo que nós poderíamos dizer assim, corresponda à realidade em si, ela pode construir um mundo de falsidades, um mundo imaginário que é tão danoso, pode ser tão danoso quanto uma mentira que também fere e prejudica as pessoas. Correto, obrigado. Alexandre, o que leva uma pessoa a mentir? Quais os principais motivos para que ela falseie a realidade? Bom, a primeira questão que a gente tem que levar em conta é o que esse sujeito não está suportando na vida. O que fica tão duro para esse sujeito, que é uma forma que ele não se expressa de uma forma que é verdadeira.
A gente costuma dizer que tem algumas questões da vida nossa que são realmente insuportáveis e que a gente não dá conta de lidar com elas. A partir do momento que nós não damos conta de lidar com isso, o que a gente tenta é falsear isso de certa forma. E através da palavra, mesmo a questão da mentira, a gente entra aí para falsear essa realidade que o tempo todo nos aparece e pode ser uma coisa insuportável da gente viver. Então, é uma forma também que não devemos esquecer que nós estamos expressando a nós mesmos como dizendo uma mentira. Estamos, na verdade, dizendo uma verdade de cada sujeito, do que ele não dá conta de se expor na vida e, de certa forma, ele falseia aquilo que é tudo uma realidade que está correndo na vida dele, no dia a dia dele. Correto. Então, a palavra falsear está se firmando aqui conosco. E eu queria colocar uma questão para o João Carlos. João, veja bem, se nós falseamos a realidade, se nós mentimos pela dureza da experiência, pela dificuldade, etc., mas há um drama nisso aí. Ou seja, nós podemos mentir para os outros, mas aqui dentro eu não consigo mentir, eu não gero um vazio muito grande, não? Depende, né? Quando fala de mentira e de verdade, nós temos que pensar também os contextos, né? Porque alguns contextos legitimam, por exemplo, certas formas de mentira. Eu acho muito complicado dois generais em combate, né, se contrapondo. Um general não pode vencer o outro, está sem armas, está sem homens, e o general adversário liga para ele e fala: você pode me vencer? Aí o outro fala assim: não. Você tem homem suficiente para me vencer? Não. Arma suficiente? Não. Olha, esse general vai ser preso provavelmente quando ele chegar no país dele. Por quê? Porque a situação da guerra é uma situação em que você usa de ardis, né, de estratagemas, e que você, inclusive, pode criar uma expectativa de verdade no outro justamente para atraí-lo e traí-lo, não é isso? É um contexto. Agora, se você falar de um contexto mais existencial, aí sim onde a mentira pode entrar como alguma coisa para tirar esse peso, né, da própria existência, esse excesso que a existência muitas vezes coloca para a gente, aí é um drama, mas, bom, a vida é feita de dramas, né? E a verdade também pode ser dramática, como foi lembrado aqui pelo Jair, né? Eu acho que o fato da dramaticidade da mentira não é o mais problemático, né, dela, né? Eu acho que ela revela, inclusive, uma coisa importante no ser humano. Eu acho curioso de falar essa questão da verdade e da mentira, e eu concordo que a gente deve levar isso para mais uma questão pessoal, uma questão subjetiva a que cada um passa no dia a dia, e isso pode, de certa forma, ferir mais o que está sendo verdadeiro do que outras questões. Então, é muito interessante que a gente leve em consideração a cada um que está colocando cada mentira e o que isso está fazendo de diferença na vida dela. Né? Eu acho interessante partir desse ponto de vista. Olha se eu estou entendendo bem. Com isso, você quer dizer que há determinados momentos em que talvez omitir a realidade cause menos dano, menos mal do que dizer a realidade ali, declará-la abertamente. Sim, muitas das vezes a gente tem que falsear isso mesmo. Tem muitas das questões que a gente não pode nem, com um paciente, na verdade, colocar toda a verdade. É uma coisa que fica insuportável a ele, mas, de certa forma, nós temos que tocar esse paciente e dizer: mas nesse caso não existe. É mentira. Sim. Pois eu acho que a omissão da verdade e mentira são coisas diferentes. Né? Nesse caso, vou dizer assim, é um filtro, há uma preocupação com o outro, há uma preocupação ética. Correto. Não, nós estamos num debate, são horizontes distintos que estão se aproximando aqui entre nós. Deixa eu puxar o Jair lá. Jair, diga-me uma coisa. Você falou aí da preocupação ética da sua área. Ora, o que leva, por exemplo, o que você acha que são causas de muitas mentiras difundidas, por exemplo, nos meios de comunicação social? Bom, no caso do jornalismo, não que a verdade seja algo descartável, não é isso. Mas a verdade não é algo que o jornalista defina o tempo todo como sendo verdade. Deixa eu me explicar melhor. Muitas vezes um fato é colocado e a gente tem que expressar a opinião das outras pessoas também, ouvir os dois lados, né? Permitir que as pessoas falem. E muitas vezes a verdade não está ali presente. E a gente percebe que isso está acontecendo, mas a nossa capacidade de intervenção fica limitada porque existe uma regra para esse jogo, né? Então, nos preocupa muito o campo da ética. Qual é o nosso comportamento como comunicadores e jornalistas diante dessa realidade? Então, o que me chama a atenção, muitas vezes, não é exatamente a mentira em si, mas é como que os mentirosos agem, né? E não nós, na universidade, na faculdade de jornalismo, nós trabalhamos muito essa questão da ética
do ponto de vista do trabalho e a função do jornalista. Então, não é uma coisa que nós aceitemos que o jornalista, por exemplo, minta, né? Ou permita que a mentira alastre. Mas, às vezes, ele está diante de um jogo em que ele não é o juiz, ele não é o dono da verdade. Então, agora, isso traz também um pouco de angústia. Né, essa mentira eu tenho até mais medo do que aquela mentira que você conta para si próprio. Né? Que, por mais dramática que ela seja, de um ponto de vista existencial, a mentira que você conta para si próprio, em geral, você não tem consciência de estar mentindo. Essa mentira não é mentira deliberada. A mentira política, a mentira da imprensa, ela é deliberada. Então, quem está mentindo sabe que está mentindo. Né? Então, é problemático. Ok, nós estamos apenas começando o debate, esquentando os motores, mas temos que chamar o intervalo. Antes do intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte significa ser comunhão. Ser igreja é ser comunhão. Faça parte você também. Ajude a igreja que está em Belo Horizonte a vivenciar e a resolver os seus desafios. O primeiro deles, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. E o segundo, construir a Catedral Cristo Rei. Participe. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar a sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a mentira. E você tem dúvidas ou comentários sobre este tema? Mande e-mail para nós ou então telefone para a nossa produção, 3209-0115. Caros convidados, retomando o nosso debate, o João Carlos falava de uma mentira perigosa, de uma outra menos danosa. Por favor, João, continue sua reflexão. Ou a mentira é sempre danosa? Nem sempre, como eu disse, né? Existe a mentira usada como ardil, como estratégia, como o exemplo da guerra e tal. Mas eu acho que a mentira de ordem existencial, ela é danosa também, mas eu tenho mais preocupação com aquela mentira do dano social, que provoca um dano social. Por quê? Não só porque mais pessoas ao mesmo tempo estão envolvidas, a mentira política, a mentira veiculada pela imprensa, por exemplo, né? Mas se as pessoas não têm certos códigos para entender que aquilo é uma mentira, aquilo pode se tornar uma verdade, entre aspas, né? E desmontar isso aí pode levar anos e até mesmo séculos, né? Quantas coisas nós tomamos como verdade durante muito tempo e pesquisas mais profundas e tal mostraram que aquilo era uma crença que... Agora, esse tema que você coloca aí, a Hannah Arendt trata dele muito, né? Que é a propaganda totalitária. Sim. E, de fato, quando a pessoa se dá conta, ela já está toda envolvida a uma imagem social que foi produzida e ela não consegue se desvencilhar disso, olha, ao longo de algumas décadas. Sim, né? Com certeza. Então, nesse sentido, uma propaganda totalitária, uma mentira construída socialmente, ela é profundamente danosa. Né? Claro. Nesse sentido, Jair, você falava da preocupação ética, eu acho que a nossa reflexão vai nessa direção também. O que dizer, por exemplo, da publicidade que engana as pessoas e leva as pessoas a consumirem? O que dizer disso? Eu concordo totalmente com essa frase que a propaganda leva as pessoas ao engano, né? Eu digo que há um jogo de sedução. Quando um publicitário pensa uma campanha publicitária... Deixa-me justificar aqui. Sim. Deixa-me justificar. Correto. A publicidade não é que ela faça isso, não é o norte. Ela trabalha com aquilo que é o desejo da pessoa. Sim. Ela desperta isso. Agora, a pergunta é, pode haver uma publicidade que, de fato, leve as pessoas ao engano, que falseie a realidade. É isso. Tanto uma publicidade ou a propaganda, como o João falou aqui, né? Uma propaganda tem um caráter mais político, né? Um governo, por exemplo, pode mentir muito, né? Nas vésperas de uma campanha eleitoral, nós estamos num ano eleitoral, a gente pode se preparar para campanhas mentirosas ou informações equivocadas ou direcionadas ou verdades estranhas, né? Mas não é da natureza, assim, da propaganda em si, da publicidade, a mentira, né? Até porque existe uma forma de regulamentação, que é o CONAR, e também as pessoas estão, a cada dia que passa, muito mais atentas a isso e elas estabelecem uma relação, assim, de desejo, de sedução com a propaganda.
Mas há casos em que ocorre isso, né? Em vários níveis, mas acho que as pessoas estão percebendo, por experiência, que aquela mensagem pode ser enganosa e isso acaba virando contra a própria propaganda ou o produto ou o anunciante. Bismarck dizia uma coisa curiosa, o Bismarck da Alemanha, que as 3 situações em que os homens mentem, né, que é antes de uma guerra, durante uma eleição e depois de uma pescaria, né? Correto. Agora, Jair, Sim. mesmo porque o Código dos Direitos do Consumidor, ele diz isso, né? A propaganda enganosa é crime, né? Correto. Alexandre, diga-me uma coisa. Há pessoas que nunca mentem? Isso é uma pergunta muito difícil e eu acho que a mentira está presente no dia a dia. Tá. Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu jamais digo uma mentira, eu falo sempre a verdade. Isso é possível? Depende de cada um, né? Em que contexto ele está inserido, mas a verdade verdadeira, vamos dizer assim, ela nos permeia o tempo todo, o conceito de realidade, né? Está sempre aí permeando. Na verdade, quando a gente diz uma mentira, a gente está apontando a verdade, por mais que a gente queira negá-la. Então, essa coisa da pessoa falar que eu sempre estou falando a verdade, né? Significa realmente que tem alguma coisa que ela está falando de verdade, mesmo trazendo na mentira, né? O tempo todo, se a gente for observar as pessoas falando no dia a dia e observarmos o que elas contam para a gente, o que elas trazem para a gente de verdade, na verdade elas estão dizendo o contexto da realidade, mesmo dizendo uma mentira. Elas falam de uma verdade delas, daquilo que elas acreditam, daquilo que elas espelham na vida delas, né? Correto. O que você diz é muito bonito, porque o horizonte maior da existência, pelo que você falou, digamos, é aquilo que é a verdade. Agora, nós nos movemos dentro desse horizonte maior e mentimos, falseamos, nos equivocamos e etc. Por outro lado, Alexandre, e uma pessoa que mente constantemente, isso pode ser um transtorno psicológico? Sim, a gente percebe, e tem até algumas sintomatologias que a gente leva em consideração, que realmente as pessoas podem ter algum transtorno. Tudo que é em excesso na vida, tudo que se passa de um limite, realmente a gente pode pensar que isso faz mal ao sujeito, a gente pode chegar a uma patologia dessa mentira. Por exemplo, dentro de consultório que a gente vê, determinada patologia de determinados sujeitos, eles não conseguem ver a realidade como ela é. Então, por isso ser tão doloroso a eles, o que eles fazem é ter um transtorno mental que os façam colocar na vida de uma outra forma. Então, eles mentem essa questão da realidade, né? Uma questão, por exemplo, a questão dos psicóticos, né? Dos paranoicos, que não dão conta muito daquela verdade, daquela realidade subjetiva, e eles fazem isso através, por exemplo, de uma crise, né? Por exemplo, através de um surto, que eles estão colocando alguma questão que diz respeito a eles mesmos, mas eles não dão conta daquela realidade, e no imaginário deles existe realmente um perseguidor, alguém que está passando por perto. Ele, na verdade, ele falseia essa verdade e traz para ele uma outra questão, que é subjetiva, mas que ele está nos dizendo uma verdade a partir daquilo que não está existindo na vida dele. Né? O João Carlos quer fazer um comentário. Aí cruza a formulação do Alexandre com a do Jair, né? Que é curioso, que aí você pega o lado que eu estou chamando de existencial com o lado social, e aí sim o drama para mim é completo. Me impressiona que a ONU, alguns anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, ela anunciou que o uso de drogas lícitas de forma ilícita teria no mundo superado o consumo de drogas ilícitas. Olha. Quer dizer, as pessoas estão se entupindo de remédios, né, psiquiátricos, sem receita médica e tal, fazendo disso, né, uma coisa quase que né, corriqueira na vida delas, né? Quer dizer, a incapacidade de lidar com a realidade está se tornando alguma coisa absurda numa sociedade que primou pelo desejo, pelo consumo, etc. E o desejo é desejo, desejo é uma coisa, né, o mal infinito do desejo, como você já se disse, né? Então chega uma hora que você não consegue suprir aquilo ali e nem vai suprir nunca aquele desejo, as pessoas se tornam frustradas, né? Então é uma sociedade de pessoas derrotadas por si mesmas, né? Correto, interessante. Jair, diga uma coisa. Quer dizer, eu não queria usar essa palavra, né? Como controlar a mentira, não é isso. Mas como nos educarmos ou como viver e lidar com essa situação. Você acha que o papel dos pais, o papel da escola, como que é isso? Como que você vê essa situação de formação ética da criança, do adolescente, do jovem, também do adulto, claro? Estamos sempre em formação. Parece que há uma certa atratividade na mentira, né? Winston Churchill disse uma vez que a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade está tentando se vestir, né? A rapidez com que a mentira alastra é impressionante. E
E pelo fato dela provocar tantos danos sociais e pessoais, ela se torna também uma questão em que o indivíduo precisa tomar conta, né? Então, eu acho que o exemplo, né, sem querer ser moralista, ele fala mais do que qualquer outro tipo de discurso. Então, as crianças, por exemplo, observam muito o comportamento dos adultos, e se a mentira está dando volta ao mundo muito rápido, né, e a verdade não prevalece, eu acho que esse parâmetro também vai ganhando força na vida daquela criança ou daquele jovem. E aí me preocupa o seguinte, quais são as nossas referências, de fato, para a verdade hoje no mundo, né? Há tantas versões das coisas, tantas informações desencontradas, há tantas informações que parecem verdade, que as pessoas acabam perdendo a esperança. Isso também me chama a atenção, é o fato de muitas pessoas não entenderem que a verdade, por mais complexa que ela seja, ela possa ser um ideal, né? Então, eu acho que é uma questão que angustia também o pai, a mãe, o educador, né? O fato de você lidar com esse paradoxo, né? De que muitas vezes a verdade, ela custa mais para você, você tem que investir mais, né, do que a mentira. E tudo isso que você está falando aí, Sim, me traz à mente aquilo que o Santo Padre fala, né? O mundo de hoje vive, de fato, a ditadura do relativismo, né? Em todos os aspectos. Parece que aquilo que era valor, o que deveria ser valor, já não se tem a crença nisso. Claro que os valores são construídos historicamente, mas se vê isso, por exemplo, no trânsito, se vê isso na política, se vê isso na educação, na religião, em todos os aspectos do mundo contemporâneo. Agora, ao mesmo tempo que há esse suposto relativismo universal, o fracasso do bem, eu acho que há também uma situação de crise onde podemos trabalhar e construir. Você pensa assim, João? Concorda ou discorda de mim? Em que ponto? O conceito de relativismo, ele também é relativo, né? Não é absoluto. É relativo a esse tempo, claro. Exatamente. O que você pode entender o relativismo, o que afirma? Tudo é relativo, né? Agora, a pessoa que fala isso, na verdade, está caindo em contradição, né? Porque se tudo é relativo, o que ela está falando também é relativo. Então, não tem que levar em consideração. Vamos deixar o relativismo para o próximo bloco. Beleza. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Estamos falando hoje sobre a mentira. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Voltamos daqui a pouco. Mentira! Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco o psicanalista e referência técnica de saúde mental Alexandre da Silva Bispo, o professor de filosofia da PUC Minas, da FAGE e do ISTA, João Lino, e o coordenador do curso de Comunicação Social da PUC Minas São Gabriel, Jair. Caros convidados, João Lino, retomando o nosso argumento sobre o relativismo. Você dizia que o relativismo é um conceito também relativo. Eu disse, é relativo aos tempos atuais, porque, de fato, somente nos tempos de hoje, esta expressão ditadura do relativismo tem se imposto. Por favor. Porque esse relativismo puro e simples, tudo é relativo, ele não nos leva a lugar nenhum, penso eu, né? Agora, tem uma outra forma de entender o relativismo, que é pensar exatamente isso que você disse, que as nossas ideias, nossos valores, aquilo que nós seguimos, eles podem mudar, sim, dependendo do contexto, dependendo das mudanças históricas, o que não significa que nós não temos convicção acerca dos nossos valores, mas que contextos diferentes são valorados diferentemente, não é isso? Então, eu acho que esse tipo de relativismo aí, ele é positivo, ele não é mentiroso, por exemplo, né? E é aceitável na nossa sociedade. Então, sob esse ponto de vista, eu acho tranquilo. Correto. Então, o relativismo ele tem um lado, eu diria, bastante humano. Valores são relativos a cada tempo, mas quando o Santo Padre fala em relativismo universal, ele se refere a valores fundamentais, como, por exemplo, valor da vida humana,
como, Sim. por exemplo, o valor do bem comum e etc. Chegamos num acordo. Mas até esse valor da vida humana pode mudar de contexto, né? O que certo povo, por exemplo, considera como fundamental para a vida humana pode ser que não se considere no outro. O que há de comum é a vida humana preservada, por exemplo. Correto. Não é isso? Perfeito. Ok. A Daniela Dias, ela passa o e-mail e cumprimenta a todos. O programa está excelente, parabéns à equipe. Queria saber se há métodos físicos de expressão corporal e facial que é possível a identificação de um mentiroso, doutor Alexandre. Há uma técnica para identificar um mentiroso? Olha, a principal técnica que a gente usa realmente para identificar o mentiroso é através da fala dele, né? As pessoas usam de muitas formas, para não dizer da realidade, e uma das formas mais fácil e que pulsa na gente o tempo todo é essa questão realmente da fala, né? Muitas das vezes a gente esquece um nome, a gente muitas das vezes fala uma palavra sem querer em determinada frase, que a gente está dizendo de uma verdade, que é uma verdade subjetiva e que vai aparecer sempre no sujeito. Então, a fala é a primeira questão que nos coloca realmente para dizer se a pessoa está dizendo a verdade ou a mentira. Isso é facilmente identificável, né? Se você observa bem em o que as pessoas falam, com o que elas estão realmente dizendo no dia a dia, o que elas estão contando realmente para a gente o tempo todo, você percebe que ela está dizendo ou uma verdade ou uma mentira. A fala fica entrecortada, insegura? Como que é? Olha, tem pessoas que mentem muito bem, né, na verdade. Tem pessoas que são grandes mentirosos, né? E, de certa forma, eles caem em contradição no que estão dizendo, né? Então, tem hora que realmente aquela coisa de dizer que a mentira, ela passa rapidamente, realmente a mentira é uma coisa que passa rapidamente, que a gente percebe logo, vamos dizer assim, nos tropeços que a pessoa vai dando no decorrer da fala, no que ela está realmente colocando e na dificuldade que ela tem no dia a dia em se colocar na vida. Agora, há pessoas que dizem que aquele que está mentindo, o olhar conta. O senhor acha isso também? Eu concordo com isso, porque desde os primórdios que nós começamos a estudar, o que a gente vê muito claro e tem essa firmeza, assim, no dizer, que desde que a gente nasce, a gente se faz pelo olhar daquele dos que nos criam, né? A verdade, a função materna é muito importante nesse lugar, e esse olhar diz respeito a como essa mãe vai trazer esse amor para essa criança, de como ela vai dedicar esse amor para essa criança e de como vai ser esse olhar dessa mãe em relação a esse filho, que coloca na vida de uma forma diferenciada, né? Tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o menino desenvolver algumas questões fundamentais de saúde mental mesmo ou não, né? E esse olhar, quando você observa bem esse olhar, essa coisa pode ser identificatória também na questão da mentira, né? Ok, bacana, obrigado. Isso aí, Daniela, obrigado pela sua participação. O Newton Dias, do bairro Carlos Prates, ele diz o seguinte para você, Jair. Ele acha que sobre o assunto em foco, devemos seguir o que Jesus falou. Sim, sim, não, não. Por mais danosa que seja a verdade, ela é sempre melhor que a mentira. Jair, por favor. Eu concordo totalmente, até como o nosso telespectador está citando Jesus, né? A gente tem que lembrar também que Jesus ele era um homem de palavras e ações, né? E ele se rebelou de uma certa maneira contra o sistema, porque ele considerava que o sistema também mentia. Então, acho que é um bom exemplo, né, que a gente pode ter para a nossa vida, o exemplo de Jesus, que em situações limites, em situações em que nós seremos cobrados de uma postura um pouco diferente, que a gente também tenha coragem de se engajar com a verdade, mesmo que ela nos leve a determinados riscos de definição, né? Mas esse amor pela verdade, ou esse envolvimento com aquilo que seria verdadeiro, também é algo que deve nos orientar, né? Seja citando Jesus, seja citando outras personalidades da história, que deixaram algum exemplo de coragem por terem sustentado uma posição contra a correnteza ou contra o sistema, né? Que eu acho que também é uma boa maneira da gente dimensionar a verdade, é a maneira pela qual as pessoas se envolvem na defesa dela ou como elas lutam por aquele valor, né? Mesmo que elas estejam com não 100% corretas e certas, mas há aquele desejo de acertar, aquele desejo de mudar o mundo, né? O desejo de interferir na realidade, de fazer com que o mundo seja melhor, talvez seja um melhor exemplo para que a gente possa colocar como parâmetro o que é uma verdade e o que é a verdade, que é mentira, né?
Ok, Nilton, pergunta difícil, mas a resposta do nosso colega foi maravilhosa. Obrigado pela participação. João Carlos, uma outra questão, vamos dizer assim, periclitante. Eu ouvi de alguns profissionais que dizem assim, olha, eu digo para o meu cliente, você tem o direito de mentir. O que você pensa sobre esse suposto direito de mentir? Direito de mentir? Bom, eu acho que se você entender mentira como eu defini, ou seja, falseamento da realidade, onde há expectativa da verdade, aí não, de forma nenhuma, né? Agora, se você mudar o contexto, onde não há essa expectativa de verdade, o falseamento da realidade, portanto, torna-se legítimo, aí é diferente. Por exemplo, o que é o drible no futebol? É a mentira contada com os pés, não é isso? E eu duvido que algum jogador, ao tomar um drible, vai reclamar do juiz, falar, puxa, o juiz, eu fui para um lado e fui para o outro. Mas eles estão reclamando agora, você não pode, o craque não pode driblar mais o perna de pau. As regras do jogo estão sendo reinvertidas. Não é? Veja bem, houve um caso aqui no Brasil em que um jogador fez um drible, eu esqueci o jogo e o jogador, né? Ele fez um drible desconcertante, que era um drible muito típico dele, no final de uma partida, onde o outro time já estava batido totalmente. Aí houve um questionamento, se ele devia ter feito aquilo que o outro cara, né, sentou-lhe a mão na cara, né? Situação, sem citar nome de jogador de futebol, na verdade nem era um drible. Ele saiu fazendo embaixadinha, jogando a bola, e de fato foi meio provocante. Pois né? então, quer dizer, mas é um questionamento, aí você colocou uma questão moral, né? Quer dizer, até que ponto tudo é possível num jogo? Porque o jogo, ser jogo, tem regras, né? Correto, João. Tem uma pergunta aqui da Juliana, do Belvedere. A mentira pode se tornar um hábito? João, você está falando, continue, por favor. Bom, com certeza, com certeza. E pior, quando ela se torna um hábito, há um momento em que o mentiroso perde a dimensão de que aquilo que ele está falando é mentira, né? Porque passa a fazer parte do próprio ethos, do próprio conjunto de valores do mentiroso. Isso nos regimes totalitários e autoritários é sério, né? Porque aquele que está no poder, ou aqueles que estão no poder, se perpetuam muito, chega uma hora que as pessoas que nascem, já nascem naquele quadro de mentira. Eu fico pensando, Franco, 40 anos no poder, pessoas que tais, né? Agora, no cotidiano, se vira um hábito, essa pessoa vai ficando desacreditada do seu círculo de convivência, não é isso? Depende, porque conforme o contexto, o tipo de poder, o tipo de persuasão que essa pessoa tem, as outras pessoas podem, né, ficando mancomunadas com ela e aceitar aquilo ali como um fato. Aí chega a ser, vamos dizer, uma neurose, a doença, sedução, né? por exemplo, sobretudo se ela exerce o poder. Claro. Okay. O Alexandre falava aqui, eu acho coisa interessante, porque tem um filme interessante chamado Jogo de Emoções, que uma psiquiatra fracassada na profissão dela, conhece um grupo de estelionatários e começa, então, a redescobrir a profissão dela através dos estelionatários. Começa a ensinar para ela, você percebe no jogo quem pode ser enganado ou não, quem vai mentir ou não, a linguagem corporal do indivíduo. O filme é fantástico, conhece, né? É um filme fantástico. João, voltando à questão do direito de mentir, antes de encerrar esse bloco, isso, por exemplo, se acontece, se torna uma norma, por exemplo, no direito, é insuportável pensar a vida, é insuportável pensar todo um sistema jurídico a partir disso. Aquilo que era recurso, que deveria ser algo extraordinário na defesa da dignidade humana, na defesa da verdade, na defesa da pessoa, passa a ser algo corriqueiro, para falsear o crime, para falsear a corrupção. Daí a grande impunidade em que vivemos. Aí teria de perguntar, devia ter alguém da área do direito que perguntar, um advogado tem que acreditar na inocência do seu cliente ou ele tem que dar para esse cliente a melhor defesa, pura e simplesmente? Hoje já não se pensam por aí, não se pensa mais por aí, porque, na verdade, parece que o recurso se tornou algo cotidiano, do dia a dia. Portanto, meu irmão, é preciso refletir até que ponto o sujeito humano tem o direito de mentir. Para mim é uma contradição, sabe? A gente volta a essa questão no próximo bloco. Porque se nós vivemos no horizonte da verdade e do bem, que é isso que dá sentido à vida, claro, os valores vão mudar de acordo com cada tempo histórico, mas se eu legitimo a falsidade e a mentira, aí fica difícil, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí, ainda dá tempo, ligue para a gente. 3209-0115. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a mentira. Caros convidados, ainda tem muita coisa a conversar. E eu coloco uma questão aqui para o Alexandre e o João Lino, iniciando esse último bloco. O que dizer, por exemplo,
quando a pessoa comete um auto-engano? Ela, quer dizer, na verdade, ela não está mentindo para si mesma, mas isso acontece muito na nossa vida. O que dizer? Até o Eduardo Jarné da Fonseca tem um livro chamado O Auto-Engano, bem interessante, né? O auto-engano eu já não acho mesmo que seja uma mentira, eu acho que é uma estratégia que nós utilizamos muitas vezes, né? É colocar o despertador num certo horário, porque você sabe, se você não colocar naquele horário ali, você acaba não se levantando, né? São certas coisas, são estratégias de sobrevivência, né? Eu acho que a mentira não, a mentira, ela implica em realmente você não dar conta da realidade, né? E aí eu acho que é uma coisa complicada. O auto-engano é uma forma de você ter um certo controle sobre a realidade, não é isso? Agora, passou de um certo limite, ele pode se tornar uma mentira. Correto. Agora, Jair, e quando, por exemplo, um jornalista comete um equívoco, um engano, qual deve ser a atitude dele? O que ele deve fazer? Bom. Porque, na verdade, ele não, essa mentira, suposta mentira, não pode ser imputada a ele. O certo seria fazer uma retificação, né? Mas vou ilustrar rapidamente com a situação que aconteceu com o meu tio, que ele estava sendo assaltado junto com minha tia numa rua, e na rua de baixo havia outro assalto, mas na hora do jornalista pegou os dois BOs, misturou as informações, e aí meu tio estava com a amante, que era a senhora assaltada lá embaixo, foi parar na Rádio Itatiaia, aquilo virou uma brincadeira assim na família, por sorte minha tia estava junto, mas aí o jornal depois retificou, mas com um espaço muito pequeno, né? Então, esses erros são muito dramáticos, né? Então, eles deveriam ser reparados à altura, mas, geralmente, há uma dificuldade de fazer isso, né? O direito de resposta, muitas vezes, não é respeitado e para se evitar o direito de resposta, é melhor fazer uma cobertura adequada, né? Não criar uma história tão confusa como essa que eu estou ilustrando agora, né? Tem um caso curioso daquela região serrana, quando teve aquela tempestade ali que arrasou a região serrana do Rio, né? Sim. Daquele cachorro que foi visto deitado perto de uma sepultura e o jornalista escreveu que a sepultura era do dono do cachorro. Depois descobriram que o cachorro era do coveiro, não tinha nada a ver com... Você lembra disso? Pois inclusive, interessante. Tornar mais impressionante, ele falou, né? Sepultura... Correto. Ou seja, o sensacionalismo, né? Nesse sentido também, às vezes pode acontecer que ou aquele outro tipo de mídia acaba induzindo, por exemplo, determinados setores da sociedade a pensar em determinadas coisas. Por exemplo, com relação a artistas, a cantores populares, com relação a elementos, por exemplo, religiosos. De fato, assim, fazer jornalismo também é uma ciência, né? Assim como você observa um fato qualquer na realidade, um pesquisador observa o fato, ele tem que descrever o que está acontecendo, então ele usa uma série de métodos de observação, de critério, né? Ele vai checar as informações, então o jornalismo também deve estar envolvido com isso. Porém, há várias formas de se fazer jornalismo, então tem uma variedade de jornais e mídias que estão muito voltadas a essa questão do sensacionalismo. Aí é fatal. Vai para esse lado mesmo de inventar notícias, né? Mas a maioria da imprensa ela faz uma cobertura dentro desses critérios mais científicos, né? De representação da realidade. Então, que eu acho que é um caminho, né? Dar um tratamento à informação mais científico e menos sensacionalista. Ok, doutor Alexandre, sem sensacionalismo, Sim. eu queria perguntar para o senhor, como conviver no dia a dia com um mentiroso compulsivo? Eu finjo que acredito ou eu desmascaro? Como lidar com isso? É uma questão muito difícil, né? Na verdade, nós temos que conhecer as pessoas com quem a gente lida o dia inteiro. Na verdade, nós não sabemos com quem vivemos, né? Por exemplo, nós estamos num ônibus, nós não sabemos quem está no nosso lado e o que ele está pensando, na verdade, né? Então, essa é uma questão muito delicada. Eu acho que, para a gente saber dizer a verdade para o outro, inclusive a verdade que é a verdade dele, temos que tomar muito cuidado. Porque a gente pode tocar em questões que são fundamentais dessa pessoa, questões que realmente machucam ou questões que vão trazer à tona coisas que a gente não queria saber dela e que realmente a gente nem tem direito de dizer ao outro o que está acontecendo naquele momento, né? Então, a questão do mentiroso, esse mentiroso que você está chamando em excesso, em potencial, realmente é uma pessoa que precisa de saber da própria verdade, mas nisso eu penso que essas pessoas que têm mais acerrado essa coisa, que passam de um determinado limite, devem procurar um tratamento, devem ser orientadas a fazê-lo no momento necessário de fazê-lo, né? Porque não é sempre também que uma pessoa está
querendo aceitar isso e a gente tem que tomar cuidado. Temos que conhecer melhor aquele sujeito para falar melhor com ele, dizer para ele realmente o que é a verdade, né? E sem esquecer que também existe uma verdade anterior a essa, que é a minha verdade em relação àquele sujeito. Então, nessa hora, a gente tem que parar para pensar. Isso que o senhor diz é muito interessante, porque a verdade da vida, ela é anterior àquilo que eu formulo como verdade. Exatamente. Né? E nesse sentido, doutor Alexandre, como, por exemplo, lidar com o sujeito se ele mente até para o terapeuta? Bom, aí quando a gente está dentro de uma sessão, nós percebemos qual mentira está sendo dita, né? Realmente a gente tem alguma técnica de ouvir isso. O sujeito traz para você uma vez, ele traz para você segunda vez uma mesma história e ele falseia um pouco essa história. Então, na verdade, dentro de uma consulta, a gente acaba pegando nessa fala, nesses intervalos que são ditos, nesse não. Por exemplo, tem uma das técnicas que a gente usa, é do sujeito usar duas negativas numa mesma frase, né? A gente fica suspeitando que ali tem alguma coisa que ele não está querendo dizer, que ele está realmente mentindo sobre uma verdade que ele está trazendo para a gente. Mas isso é subjetivo, percebe? E isso é realmente você... Não há uma regra matemática universal. É só de cada um. Okay. E a cada momento a gente fica escutando isso. O João Carlos, que é uma parte. Eu acho que um dos grandes problemas do mentiroso compulsivo é quando ele resolve falar a verdade, né? Perdeu o crédito. Ninguém vai acreditar. Ok, João. Anderson Rodrigues, do Alto dos Pinheiros, ele diz o seguinte, João: o ser humano tem necessidade de mentir para escapar de algumas situações. Ou a mentira é muito mais uma questão de educação? O que você acha? Olha, eu acho que as duas coisas. Agora, antes de tudo, a mentira é alguma coisa humana. Nós não podemos tratá-la como alguma coisa sobre-humana, né? Como alguma coisa que vem de fora de nós e que, portanto, um dia ela poderá ser extirpada da experiência humana. Eu acho assim, que nós temos dificuldade de lidar com certos aspectos da realidade, temos dificuldade de lidar com o nosso próprio eu, né? Então, nós buscamos esse recurso. Eu acredito que essa parte do compulsivo é que deve ser frisada aí. Quando você mente de forma compulsiva, quando você mente de forma que atinge, né, o social, aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Agora, essa mentira disseminada no cotidiano, em que a gente vai tendo, que a gente tem critérios muito firmes para separar o que é falso do verdadeiro, muitas vezes a gente nem questiona a pessoa, né? Você sabe pelo que ela está falando, pelo jeito que ela está falando, que você não deve seguir aquela via, né? Então, tomemos cuidado com o compulsivo e tomemos cuidado com aquela mentira que atinge o social. Pois é, João, isso aí nos faz pensar na relação mentira e ético, mentira e moral. Mentir é sempre moralmente errado? Normalmente a sociedade condena. O que você acha? Não, como eu disse aqui já uma vez, né, dependendo do contexto, a mentira é condenada como algo moralmente errado. Em certos contextos, ela é considerada, inclusive, uma estratégia de conduta. Nos jogos, né, na representação teatral ou representação em geral, né, o artista está ali representando. Quer dizer, você pode dizer que o artista mente e assume que está mentindo. Então, não há problema. Tanto que o problema é quando a pessoa que vê o artista começa a confundir o artista com o personagem. O problema não é do artista, é da pessoa que está confundindo. Ok, Anderson Rodrigues, obrigado pela sua participação. Eu encaixei aqui mais uma pergunta para não perder a fala do João. Jair, mais uma pergunta aqui. O que você acha dessa distinção que normalmente as pessoas fazem entre uma mentirinha do dia a dia e uma mentira como patologia? O que você acha disso? O Alexandre explicou muito bem isso aí, né? Há pessoas que acho que não distinguem bem o que é certo ou errado, o que é verdadeiro e mentira, então elas não se sentem moralmente desconfortáveis por mentir, né? Mas eu sempre fico mais preocupado com aquela mentira social que, por exemplo, os políticos contam para a gente, né? Ou que o que a gente aprendeu desde pequeno, desde criança, que era verdade, são que trazem grandes consequências, né? Não que a mentirinha seja algo menor, seja algo menos importante, mas a gente aprende a lidar pelos fatos da vida. Você aprende a lidar com isso através da observação, da própria experiência. Mas essa mentira que é dita, né? Montada, né? Montada, um esquema montado, isso realmente me chama a atenção. Eu acho que as pessoas têm que começar a se despertar
para interpretar esses fatos também. Aprender a ler a realidade. Aprender a ler a realidade. Eu acho que o brasileiro precisa aprender a ler a realidade melhor, né? Ele precisa ver que ele não é só o povo mais feliz do mundo. Acho que ele deve ser também o povo mais crítico, né? Mais analista da realidade do mundo também, para completar essa alegria, essa felicidade. Ok, caros convidados, acho que teríamos muito ainda a conversar. Também. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, pela competência, pela simpatia e por tudo que vocês representaram aqui para nós hoje. Voltem outras vezes ao Horizonte Debate. E que o 1º de abril seja para nós um dia de muita verdade. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas antes gostaria de convidar você a participar da Missa da Unidade, que acontece na Quinta-feira Santa, às 9 horas da manhã, no Mineirinho. Todo o clero estará presente e haverá a bênção dos Santos Óleos. A TV Horizonte fará a transmissão ao vivo da celebração. Acompanhe informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate, ou pelo Twitter acessando twitter.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.